Vamos iniciar, então, esse bate-papo maravilhoso sobre regime de bens, um tema tão antigo e tão moderno, tão atual, né? Tão inovador e que a cada dia que passa tem nova roupagem. Esse ano nós trazemos aí inserções sobre a união homoafetiva, sobre a união estável. Vamos conversar bastante sobre essas questões e vamos conversar não só sobre os aspectos tradicionais do regime de bens que os senhores, obviamente, já têm conhecimento, né? Ao menos genérico. Olha, nós vamos falar sobre o momento ao qual nós optamos sobre esses regimes e os seus reflexos. Eu não vou ingressar hoje. Podemos até individualmente, em alguma dúvida sobre caso concreto, no final da palestra, tratar sobre a questão sucessória. Mas se nós adentrarmos sobre a questão sucessória nesta palestra, nós não terminaremos hoje, porque a questão é muito vasta. Podemos marcar uma outra oportunidade e, com muito prazer, trarei a essa casa os reflexos dos regimes de bens na questão sucessória. Mas hoje não poderemos adentrar a esse tema, porque é muito grande. Ok? Então, vamos lá. Os senhores vão acompanhar. Não há nenhum problema de interromper a palestra, levantando a mão, na medida que vamos desenvolvendo o raciocínio e fazendo perguntas. Ok? A menos que eu diga aos senhores, vamos com calma, no decorrer da palestra, vamos tirando essas dúvidas. Tá bem? Vamos dar início, então. Eu só gostaria de saber quantos aqui não são da área do direito. Não são da área do direito. 2 pessoas. Ok. Então, se os senhores tiverem dúvidas sobre alguma terminologia, por favor, levantem a mão para que eu possa também esclarecer aos senhores. Tá bem? Que usamos terminologias muito técnicas. Vamos lá. A matéria, regime de bens, ela está relacionada, ela está disposta no Código Civil, nos artigos 1639 até o artigo 1688. Vamos arrumar aqui. Isso. Vamos lá. Eu costumo usar uma relevância para iniciar essa palestra, né, que eu gosto muito, que é de Pontes de Miranda, para trazer aos senhores, para relatar aos senhores o quanto antigo, né? Aliás, é muito mais antigo do que Pontes de Miranda, a importância do regime de bens. Porque ele próprio já diz que a importância humana, a história humana, poderia ser lida em linhas gerais na história dos regimes matrimoniais. Historicamente, a mulher, ao se casar, ao contrair núpcias, ela abria mão da história de sua família, vou falar em linhas gerais, da história de sua família, e ela aderia integralmente à história de seu marido, inclusive ao nome familiar, ao patronímico de família. E ela passava a ingressar integralmente, a compor integralmente a família do seu esposo. O patrimônio que havia, que remanescia à sua família, ele era destinado exclusivamente aos filhos homens, que herdavam da família, e esses filhos homens mantinham esse patrimônio, e esse patrimônio ficava com eles, e eles carregavam esse patrimônio para seus casamentos. Então, nesse momento histórico, que antecede a Pontes de Miranda, obviamente, nós podemos verificar que o regime de bens familiar já tinha as suas linhas mestras delineadas. Ele já apontava, em algum momento, para a questão patrimonial, acompanhando a linhagem familiar, naquele momento histórico, né? Então, esse regime familiar, ele antecedeu ao regime dotal, que em algum momento no país ele foi aplicado. Não foi um regime aqui no Brasil que teve uma aplicação muito grande.
ele foi previsto no Código Civil de 16, mas ele não teve uma aderência muito grande. No Código Civil de 2002, ele não foi trazido para nós. Então, nós tivemos, no Código Civil de 16, 4 tipos de regime de bens, que nós vamos ver a seguir. E, no Código Civil de 2002, outros 4 regimes de bens. Mas, adiante, nós passaremos a especificar cada um deles. Como conceito de regime de bens, nós temos que são o conjunto de normas aplicáveis às relações de interesses econômicos resultantes do casamento. Também, o regime de bens disciplinam questões secundárias que versam sobre alimentos à prole, usufruto de bens e os reflexos no direito sucessório. Vamos lá. O que acontece? Hoje, o casamento ele é realizado sobre um determinado regime de bens. Se amanhã a legislação vier a revogar este regime de bens, o que aconteceria com o regime de bens que foi realizado, com o casamento que foi realizado sobre o regime de bens ocorrido na data de hoje? Ele deixa de existir? Não. Então, toda vez que alguém se casa sobre um regime de bens, vale a legislação para a data em que o casamento ocorreu, ou para a data em que aquela união se deu. Toda vez que um regime de bens for revogado, aquele regime de bens que ocorreu anteriormente continuará em vigor, exceto que as partes, mediante fundamentação, consigam, mediante alteração judicial, alterar este regime de bens, através de um princípio chamado mutabilidade de regime de bens. Também vamos ver a seguir. Então, em linhas gerais, casei hoje sobre o regime de bens X. Esse regime de bens é revogado amanhã. Como fica o meu casamento? Vamos usar o casamento, que é o raciocínio mais fácil. O meu regime de bens amanhã deixa de vigorar? Não. Ele continuará vigorando até o fim deste casamento, que poderá ocorrer com o divórcio ou poderá ocorrer com a morte desses cônjuges ou com a anulação ou declaração de nulidade desse casamento. Até o final deste relacionamento. Entenderam? Dúvidas? Tá ok. Poderá ser alterado? Poderá, mediante algumas circunstâncias que veremos a seguir. Quais são os princípios fundamentais dos regimes de bens? O primeiro deles, variedade. O indivíduo ele tem a possibilidade de, com a autonomia da vontade, que é o segundo princípio fundamental, escolher dentre um rol de tipos de regimes de bens. Então, como eu disse aos senhores, no Código de 16, nós tínhamos 4 tipos de regime de bens. O regime da comunhão total, que era o regime legal, né? Todo aquele até 1977 que se casava, todo aquele que se casava até 77 sem manifestação outra de vontade, casava-se obrigatoriamente no regime da comunhão total de bens. Após 1977, que é com a lei do divórcio, aquele que casava-se após essa data, esse período, casou-se no silêncio das partes pelo regime da comunhão parcial de bens, que era o segundo regime. Se as partes manifestavam vontade, deveriam fazê-lo através de pacto antinupcial, através de uma escritura pública, onde comparecem em cartório, lavram essa escritura de pacto antinupcial, manifestando a vontade. Olha, eu não quero
casar pelo regime legal. Eu quero casar pelo outro regime. Então, faça a escritura pública pelo regime outro e aquele casal vai ter sobre o seu casamento outra modalidade de regime de bens. Então, pelo Código de 16, novamente, 4 eram as modalidades. Regime da comunhão total, regime da comunhão parcial, regime dotal e regime da separação total de bens. Com o Código de 16, outras modalidades vieram, não muito diferentes. Quais são? Regime da comunhão total de bens, regime da comunhão parcial de bens, regime da separação total de bens e, no lugar do regime total, passamos a ter o regime da comunhão parcial de aquestos, que também vamos explicar na sequência. Ok? São 4 modalidades diferentes. Ah, mas em 16 eu me casei pelo regime dotal. Raro no Brasil. Estou casada até hoje. Então quer dizer que no Código de 2002 ele não existe mais, então não estou mais casada por esse regime? Não, você está. Está casada pelo regime dotal. E assim ficará até o final deste casamento. E pelas regras do Código de 16. Tá? Podemos ir adiante? Os dois ouvintes que não são do ramo do direito estão compreendendo? Pois não. Então, o senhor é do direito. O senhor, então o senhor se desprecipite-se. A outra colega também se precipitou, não? Não, eu sou assistente social. Então a senhora é mais ou menos da área. Então não vou mais ficar me preocupando com os senhores. Os senhores entendem tão bem quanto. Então vamos lá. Podemos avançar? Muito bem. Vamos falar um pouco e rapidamente das modalidades, né, dos princípios. A autonomia da vontade, como ela deve ser? A escolha deve ser espontânea e sem qualquer imposição legal. Ninguém tem que se sentir ameaçado para escolher um determinado regime de bens. Tá? Deve ocorrer antes do ato nupcial, condicionada à legislação vigente e à realização do casamento. Ou seja, adianta eu escolher um regime de bens depois que eu me casei? Não. Adianta eu escolher um regime de bens depois que foi lavrada a escritura de união estável? Não. A escolha deve anteceder o ato. Realizado o casamento ou realizada a escritura de união estável, no silêncio das partes, vai vigorar o regime hoje da comunhão parcial de bens. Como deve ser essa escolha antecipada? Ela deve ser antecedida de uma escritura pública. Também admite, nessa escritura pública, a lavratura de um regime misto. Como é isso? É possível eu misturar os regimes? Sim, é possível. Eu posso aplicar o regime da comunhão, da separação total, até o casal não ter filhos, e a partir do momento que o casal ter filhos, aquele casamento ser regido pela comunhão total? Pode? Pode. Ou ser regido pela comunhão parcial? Pode? Pode. Então, o pacto antinupcial, ele admite a mistura dos regimes de bens. Qualquer um deles. Ele admite isso. O que ele não admite é que haja predisposição de violação de direitos fundamentais garantidos pelo texto constitucional. Então, eu não posso impor que, a partir do momento que aquele casal tenha filhos, a religião
do meu filho será A, B ou C. Eu não posso colocar que a partir do momento que o casal tenha filhos, o meu filho não terá contato com ninguém da raça negra, ou com ninguém que seja índio, ou meu filho não terá contato com ninguém que seja homossexual. Não admite nenhum tipo de discriminação. Nada que viole direitos e garantias individuais ou fundamentais. Ok? O que se permite é a mistura de regime de bens, pura e simplesmente. Tá bem? Tá claro isso? O prazo do pacto de validade é de 90 dias, né? É expedido um certificado. Se esse certificado superar esse prazo de 90 dias, haverá necessidade de se fazer um novo pacto antinupcial, com novos proclamas e etc. Os senhores entenderam aqui? Dúvidas? Então, esse prazo de 90 dias ele não é prorrogável? Não. Tem que ser proposto um novo judicialmente? É isso? Judicialmente, não. Nós estamos... Isso. Porque todo proclama, ele tem um prazo de 90 dias para o casamento. Nós estamos falando do casamento, especificamente, porque na união estável, eu não tenho prazo. O casal faz o pacto, ele faz a escritura e, na sequência, na mesma escritura, ele realiza a declaração de união estável. O procedimento ele é diferente. No casamento, é um procedimento distinto. No casamento, há necessidade dos proclamas. E os proclamas possuem um prazo de 90 dias. Então, o pacto antinupcial, ele respeita esse prazo de 90 dias. Passado esse prazo, há necessidade de novos proclamas. E para novos proclamas, há necessidade de um novo pacto. Renovado os proclamas, renovado o pacto. Porque o pacto ele é destinado para aqueles proclamas. Sempre por instrumento público? Sempre por instrumento público. Pacto antinupcial, sempre por instrumento público. É ato solene. Tá bom? Podemos avançar? A não realização, já falei, os senhores, de pacto é forma de escolha. Então, no silêncio, os senhores sabem que é a regra do Código Civil, o silêncio, quando assim disposto no Código, quando pré-combinado entre as partes, ele quer dizer sim ou quer dizer não. Né? Então, quando assim é disposto, ele significa alguma coisa. Então, a não realização de pacto é forma de escolha neste caso. Então, neste caso, aplica-se o regime supletivo. Depois de 1977, depois da Lei 6.515, que é a lei do divórcio, o silêncio significa adotar o regime da comunhão parcial de bens. Questão do pacto, né, conforme a licitude do ordenamento, ele só pode envolver questões econômicas, o que infringir enseja a nulidade da cláusula e não no pacto. Isso é importante. Falei para os senhores há pouco que só o pacto misto ele pode ser objeto, a mistura dos regimes pode ser objeto do pacto antinupcial. O que infringir, o que constar, eventualmente, de outras obrigações, não pode ser objeto do pacto antinupcial. Portanto, o pacto ele não perderá a validade por completo. Ele terá a sua invalidade declarada parcialmente. Né? Então, aquela questão do testamento, me perdoem. A exemplo do testamento, não sei se os senhores se lembram, do testamento inoficioso, né? Então, o testamento ele deve abranger apenas a legítima e o disponível. O que ultrapassar o disponível, ele é inoficioso. Então, ele será anulado, será inválido apenas no que ultrapassar o disponível. Então, ele não será anulado integralmente. Então, aqui equivale-se da mesma forma. Vamos lá. Então, no pacto antinupcial,
o que ultrapassar a possibilidade de previsão desse pacto, poderá ser declarada nula, mas não terá a força de invalidar todo o pacto por si só. Então, a declaração de nulidade será parcial e não por inteiro. Ok? Vamos adiante. Nós temos ainda, quando se fala de autonomia da vontade, nós temos uma exceção a essa autonomia, que é o caso da lei dizer o seguinte: olha, aqui não importará a vontade das partes. Aqui, a lei é quem vai dizer qual é o regime de bens que será aplicado. Tá? Então, esta exceção está disposta no artigo 1641 do atual Código Civil. E é esta exceção que vai dizer que, para determinadas circunstâncias, o regime da separação total de bens será o regime aplicado. E nestes casos, se houver pacto antinupcial, ou se por um erro do cartório for declarado na certidão de casamento que o regime é o da comunhão parcial, tanto o pacto como a declaração são nulos de pleno direito. Por quê? Porque vai valer a disposição legal contida no 1641. Nós vamos falar especificamente dos 1641 daqui a pouco. Então, deixem um asterisco aí na anotação de vocês, que daqui a pouquinho a gente vai discorrer sobre ele. Eu estou dando apenas um panorama geral a vocês. Vamos falar agora da mutabilidade deste item mágico trazido pelo Código de 2002. Mágico por quê? Porque no Código de 16 ele tinha apenas alguns flashes, alguns splashes. Eu costumo brincar em algumas palestras, né? No Código de 2002, no Código de 16 ele trazia splashes. No Código de 2002 ele já vem neon assim. Por quê? Porque ele veio como regra, né? No de 16 ele era apenas a exceção, grosso modo falando. E eu vou explicar aos senhores. O que é a mutabilidade? Mutabilidade é a possibilidade de, mediante algumas circunstâncias, das quais falaremos em seguida, o casal poder modificar o regime de bens originalmente escolhido por eles. Essa mutabilidade, ela veio de inspiração no direito francês, e tem como requisitos os seguintes: pedido de ambos os cônjuges, autorização judicial e ausência de prejuízo a terceiros. É o parágrafo 2º do 1639.
Só conferir o artigo para vocês. É isso mesmo. Parágrafo 2º do 1639. Isso mesmo. Por que a ausência de prejuízo a terceiros? Vou explicar. Vamos lá. Toda vez que se vai comprar alguma coisa, alguém pede, eu preciso da vênia conjugal, não é? Antiga outorga uxória. Não me falem mais em outorga uxória, pelo amor de Deus, que isso é brega. Brega mesmo. Falem brega porque é brega. É horrível. Demodê, como diria minha avó, já falecida. Por quê? Porque, independentemente do regime de bens, e vamos ver também nesta palestra, por vários motivos, há a discussão do patrimônio ter sido adquirido durante ou não a vida conjugal. Há a possibilidade deste casal discutir em algum momento de sua vida a propriedade ou os direitos de aquisição daquele patrimônio. Então, toda vez que se compra ou que se vende alguma coisa, o cartório de alguma coisa, digo, bens imóveis, o cartório de registros de imóveis, mesmo que o Código Civil dispense a vênia conjugal no regime de separação total, por exemplo, é exigida a vênia conjugal para prevenir direito de terceiros e garantir a segurança das relações jurídicas, bem como a especial proteção do Estado à família, nos moldes do artigo 226 da Constituição Federal. Por conta disso, por conta desta circunstância, os senhores devem ter muito cuidado ao adquirir patrimônio imóvel de casais que tenham eventualmente modificado o regime de bens. Vamos lá. Vou explicar. João casou-se, era médico, com a Maria. Num determinado momento, ele entrega a carteira espontaneamente ao CREMESP e fala: não quero mais ser médico, vou ser comerciante. Vou abrir uma cadeia de lojas na 25 de março. A Maria ficou 10 anos casada com um médico. Não casou-se com um comerciante. O regime de bens, inicialmente dela, era o da comunhão total, porque ela era casada com um médico. Ok? De repente, o marido dela muda de profissão radicalmente e se arrisca numa profissão do comércio. É justo Maria manter-se nesse regime de bens? Pensem nisso. Não. Daí, dia 26 de fevereiro de 2013, STJ. Direito de família. Casamento celebrado na vigência do Código Civil de 1916. Regime de bens, alteração. Possibilidade. Exigências previstas no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil.
Justificativa do pedido. Divergência quanto à constituição de sociedade empresária de um dos cônjuges. Receio de comprometimento do patrimônio da esposa. Motivo, em princípio, hábil a autorizar a modificação do regime. Ressalva de direito de terceiros. Autorizado. Interessante, não é? Vejam só. Toda vez que, com o Código Civil atual, o regime de bens ele não mais representa uma tranquilidade ao casal, desde que isso seja configurado e desde que não se comprove que há prejuízo a terceiros, desde que isso não represente fraude a terceiros, ou seja, eu modifiquei o regime de bens e não estou fraudando o crédito ou débito que eu tenha, é possível a alteração de regime de bens. Tá bem? Com a concordância de ambos. Tá? Então, nessa circunstância, é um exemplo claro do Código de 16. Quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, havia essa discussão muito grande. É possível modificar? Será que a legislação vai passar a vigorar dos casamentos realizados de 2002 para frente? Eu mesma, em palestra, aqui já disse que não era possível. Mas a construção jurisprudencial e a realidade, né, o nosso dia a dia jurídico, o dia a dia forense, veio nos mostrar que é possível, sim. Por quê? Porque a vida ela vai mudando. O direito ele não é estanque. Então, uma circunstância como essa, o direito tem que socorrer a todos os que dele necessitam. Então, é um caso muito interessante, uma decisão recentíssima, né, de 2 meses atrás, do STJ, de um caso de um casamento que foi realizado em 1916, sob o Código de 16. O casal estava sob o regime de comunhão, de separação total. O marido mudou completamente de profissão e a mulher se sentiu acuada. Foi comprovado que não havia dívidas com terceiros e mesmo que houvesse, o patrimônio garantia dívida com terceiro e ele toca a profissão que ele quiser. E a mulher conseguiu modificar, passou o regime dela de comunhão parcial para a separação total e resguardou o regime patrimonial da família. Então, a mutabilidade, hoje, ela alcança não só os casamentos realizados sob a égide do Código de 2002, mas ela também, desde que se comprove os requisitos do parágrafo 2º do 1639, ela alcança todas as possibilidades ocorridas no Código de 16. Ok? Se os senhores quiserem, eu posso passar a decisão. Querem? É muito interessante a leitura dos senhores. Recurso especial 111, 9462. O caso é de Minas Gerais. STJ. Separei para os senhores para mantê-los atualizadíssimos com a matéria. Tá? Vamos lá, de novo. O Código de 16, a regra hoje no Código de 2002 é a mutabilidade. No Código de 16, ao contrário, a regra era a imutabilidade, com algumas exceções, né? Uma delas, o artigo 7º da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que recebeu esse nome pela Lei 12.376 de 2010, que é a exceção para os estrangeiros naturalizados. A exceção era a seguinte: o estrangeiro casado sob qualquer regime que fosse, a partir do momento que ele se naturalizava ao Brasil, ele poderia aderir ao regime supletivo brasileiro. Ou ele ficava com o regime dele, do país dele, ou ele aderia ao regime supletivo. Essa era a possibilidade de modificação do regime de bens. A outra possibilidade, a súmula lá, doutora Laura, a súmula 377 do STF, que é a participação de aquestos. Ou seja, mesmo havendo o casamento no regime de separação total de bens,
se o casal adquirisse patrimônio, esse no caso da separação total, se o casal adquirisse patrimônio na constância do casamento e fosse comprovado que havia a participação deste casal na aquisição deste patrimônio, este patrimônio em específico seria partilhado neste casal. Então, seria uma exceção ao regime da comunhão parcial, da comunhão total de bens. Então, na separação total, e pela súmula 377, haveria uma exceção para a comunhão parcial sobre um determinado, um ou mais bens adquiridos no decorrer da comunhão parcial, da separação total de bens. Então, o caso sobre o regime da separação total de bens, obrigatório ou voluntário. Se no decorrer desse regime, deste casamento, for adquirido algum patrimônio e essa aquisição for comprovada, o concurso de esforço comum daquele casal, aquele patrimônio em específico, ele será partilhado como patrimônio comum, e mesmo estando no nome apenas de um dos cônjuges. Esta é a súmula, era a súmula 377, onde sempre se discutiu que ela estava revogada ou que ela não está revogada. E os senhores vão encontrar muitos artigos onde dizem que esta súmula do Supremo Tribunal Federal foi revogada. E muita jurisprudência onde se diz que ela não está revogada. Para mim, ela não está revogada. E nós vamos ver adiante. Hoje tá bom. E ainda, no STF, há anos e anos atrás, admitindo pacto com previsão de alteração do regime de separação total para o de comunhão ante a superveniência de filhos. Também havia jurisprudência nesse sentido. Nós já falamos sobre isso. Também, outra possibilidade, no Código de 16, favorecimento em testamento ao cônjuge na separação total de bens. Então, o que acontecia ali? É uma forma transversa de burlar o regime da separação total de bens, né? Então, ou se opta pela separação total de bens, ou o regime de separação total de bens é de aplicação obrigatória. Não há impedimento no Código de 16, nem no Código de 2002, de se legar patrimônio em testamento para quem é casado no regime de separação, para o outro cônjuge, no regime de separação total de bens. Então, uma forma de se burlar essa questão é legar patrimônio. Então, eu tenho metade do meu patrimônio disponível, que é patrimônio para meus herdeiros necessários. E a outra metade, que é o meu disponível, que eu posso deixar para quem eu quiser, para o padeiro, para o jornaleiro, para quem eu quiser, para uma instituição de caridade. Então, eu posso deixar para qualquer pessoa indistintamente. Nada impede que esse patrimônio seja legado ao meu cônjuge. Então, é uma forma de burlar essa questão da obrigatoriedade do regime de separação total de bens. E a própria ordem de vocação hereditária do Código Civil de 16, no inciso 3 do 1603, que colocava o cônjuge superstite ou sobrevivente como herdeiro necessário, né? Os senhores lembram disso. Quanto à mutabilidade, no Brasil não há número mínimo, né? Não há um número mínimo de vezes para a mutabilidade. Jamile, eu posso pedir uma? Posso. Posso pedir duas? Posso. O Código Civil não diz quantas vezes é possível requerer judicialmente a mutabilidade. Na França, que é onde o direito brasileiro se inspirou para esse instituto, né, a limitação é de, no mínimo, de 2 anos.
É o mínimo de 2 anos. Deferida a alteração do regime, como eu falei aos senhores, basta a expedição de mandado judicial, sendo desnecessário escritura pública. Alguém me perguntou sobre isso agora há pouco. Então, a questão da mutabilidade, nós tínhamos 4 correntes, né? Uma que permitia, assim que o Código Civil de 2002, ele passou a vigorar. Então, como é que ficava? Pode aplicar a mutabilidade para o Código de 16? Então, eram 4 correntes. Uma permitia, outra dizia que não era possível, uma permitia apenas para que o regime atinja os negócios após a modificação, e outra possível para os casos anteriores ao novo Código. Então, sim, não. Com o tempo passou, a própria jurisprudência se firmou e o STJ acabou uniformizando aí o entendimento no sentido de permitir que a mutabilidade retroaja aos casamentos ocorridos pelo Código de 16. Tá bem? Então, a solução jurisprudencial, desde que se respeite aí o parágrafo 2º do 1639. Só uma correção. O prazo mínimo no Brasil para a mutabilidade não há da data do casamento. Na França, o mínimo é de 2 anos. Eu acho que eu falei alguma coisa diferente aqui agora há pouco. Tá? Então, o prazo mínimo é de 2 anos. No Brasil, teoricamente, se poderia pedir a mutabilidade do regime uma vez, mas no Código Civil não se fala quantas vezes se pode pedir a mutabilidade. Tá bem? Mas não se tem notícia de alguém pedir inúmeras vezes. Tá? Podemos continuar? Muito bem. As modalidades do Código de 2002, conforme falamos agora há pouco. Comunhão total, em linhas gerais. Tudo que é meu e tudo que é do meu marido é dele e é meu, e tudo que é meu é dele. Passa assim a ser com o casamento. Dívidas e créditos, inclusive direitos hereditários. Ok? Em linhas gerais, regime da comunhão parcial. Tudo que existe anterior ao casamento não se comunica. Ou seja, direito hereditário é um direito que nasce com o cidadão. Assim sendo, direito hereditário não se comunica no regime da comunhão parcial, porque é um direito pré-existente ao casamento ou à união. É um direito que nasce com o indivíduo. O indivíduo não nasce casado, né? Então, ou não nasce com união estável, ou com nenhum outro tipo de união. Regime da participação final de aquestos. Esse regime foi feito para contador, para quem é formado em contabilidade, ciências contábeis. Por quê? É assim. Eu me caso com fulano, com alguém, né? A e B se casam. Adotam o regime da participação final de aquestos. Em linhas gerais, é assim. Eu faço o que quero da vida financeira e o B faz o que quer da vida financeira. Na hora do divórcio ou na hora do óbito, nós vamos juntar tudo e vamos fazer uma avaliação contábil para saber o que nós compramos juntos e o que nós não compramos juntos. Agora pensem,
Se já é uma loucura o divórcio sem este regime, imagine como será com este regime. Imagine, então, fazer o inventário desse cidadão. Não acaba nunca mais. Então, eu, pessoalmente, não conheço ninguém. Tenho notícia que já há casamentos, né, sob esse regime, mas, pessoalmente, eu não conheço ninguém que tenha adotado esse regime. Né? Há notícias de pessoas, a gente, né, visualiza, mas amizade, assim, a gente acaba não conheço, porque realmente... Mas tenho conhecimento de que são pessoas na área mais exata, né, que gostam desse regime. Então, é um regime mais belicoso. Continuando. Para Maria Helena Diniz, esse regime apresenta maior vantagem e liberdade negocial aos cônjuges. E, em contrapartida, é um regime que também apresenta uma maior possibilidade fraudatória. Tá? Eu concordo com ela. Mas não adoto esse regime, não indico. Se chegar um casal me consultando sobre o melhor regime, eu vou dizer ao casal que o melhor regime é o da comunhão parcial de bens. Eu continuo achando que esse é o melhor regime para qualquer tipo de união. Muito bem. Então, direito à meação no regime de participação final de aquesto. Só para dar uma linha a vocês, né? O direito real de bens imóveis, né? Em natura, vamos ter que analisar caso a caso. O direito obrigacional tem que se fazer uma avaliação e a reposição das quantias em dinheiro para cada um deles, ou avaliação mais integralização da parte dos aquestos para ambos os cônjuges. Outorga conjugal, só para os casos de alienação de imóveis adquiridos após o casamento. Vai ter que haver a outorga conjugal de qualquer forma. Então, vocês vejam, a liberdade ela é restrita, porque na hora de vender um bem imóvel, o cartório vai pedir da mesma forma a outorga conjugal. Como é que eu resolvo essa questão da outorga conjugal? Né? Resolvo pegando uma procuração pública do outro cônjuge. Eu não outorgo procuração pública para nenhum cônjuge. Mas é uma solução. Né? Há muitos clientes que o casal, um tem a procuração do outro, e isso acaba viabilizando os negócios. Eu acho isso muito delicado, não oriento nenhum cliente meu a esse tipo de perfil. Eu acho que o melhor realmente é que cada um assine o ato em si. Né? Cada um faça as assinaturas para cada negociação. Regime da separação total de bens. Teoricamente, esse regime dispensaria a vênia conjugal. A lei diz que ele dispensa, mas o registro de imóveis não dispensa. O cartório, o tabelião, não dispensa com base na garantia que eu falei ao senhor, proteção familiar, proteção estatal ao direito familiar e a questão de fraude contra terceiros. Tá? Por conta desse motivo, o cartório não dispensa. Já discuti muito com o tabelião, dizendo que o Código Civil ele dispensa essa questão da vênia conjugal e o cartório acabou me convencendo pela necessidade. Tá? Porque ora eu estava de um lado, ora estava de outro e acabei sendo convencida. O regime da separação total, como nós já falamos, ele depende de convenção das partes e também ele pode resultar da imposição legal. E aqui nós vamos nos ater um pouquinho. Essa imposição legal, ela pode vir por razão de ordem pública ou por sanção aos nubentes. Quais são os casos em que se aplica o regime da separação total por previsão legal? Então, casamento contraído com inobservância das causas suspensivas de sua celebração, que é o artigo 1523,
Vamos dar uma olhadinha ali para vocês relembrarem. Então, aqueles casos, lembram? Não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Se casar, o regime tem que ser o da separação total de bens. Ok? Aí eu fiz a partilha. Posso pedir a mutabilidade do regime? Pode. Outro caso. O tutor ou o curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Se casar, separação total. Cessou a tutela e encerrou as contas. Posso pedir a mutabilidade? Posso pedir. Tá? Então, são exemplos de causas suspensivas de celebração. Tá? Então, é a hipótese de sanção legal. É uma penalidade. Então, no item B, daqueles que dependerem para casar de suprimento judicial. Então, aquela questão da idade, que vocês já sabem, né? Agora, uma observação. Quando é necessário a autorização dos pais para o casamento, né? Os pais não concedem essa autorização, não autorizam, né? Eu entro com suprimento de autorização ou suprimento de vontade? Estou perguntando. Ó, 1517. O homem e a mulher, com 16 anos, podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Eles não dão. O que eu entro? Que medida eu entro? Suprimento de autorização ou suprimento de vontade? Vocês estão afiados, hein? Alguém já assistiu palestra minha aqui? Assim não vale. Vocês viram na internet a palestra. Não pode ser. É de autorização. Por quê? Vontade é elemento subjetivo. Ninguém pode suprir o elemento subjetivo de outra pessoa. O que pode ser suprido é o elemento externo, o objetivo. Não é verdade? Então, é o suprimento de autorização. Então, esse é um exemplo. Nesse caso, casa com o regime da separação total de bens. Mas eles passaram a maioridade civil. Passou isso tudo. Continuam casados. Posso mudar o regime de bens? Entro com a modificação? Pode. Agora, esse item aqui, para mim, é a morte. Esse, né? Sempre. Né? É a morte. E ainda me aumentam a data do cidadão, a idade do indivíduo. Vamos lá. Pessoa maior de 70 anos. Era 60. Mas não tinha que ser nada. Não tinha que ser nada. Não tinha que existir a limitação. Por que quem tem 60 anos, 70 anos, não tem raciocínio? Meu Deus, eu com 70 anos espero estar na flor da idade. E casar 20 vezes. Meu marido que não me ouça. Se ele ver essa palestra, ele vai me matar. A Elizabeth Taylor fez isso. Então, você Casou pense. 8 vezes. Pense uma pessoa que nem eu ser obrigada a casar com 70 anos no regime da separação total. Eu morro. Mata o cartorário. Eu morro. Não, eu até lá já mudei isso aqui. Gente, pense bem. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Eu com 60 anos vou estar na flor da idade. Vou casar pela 25ª vez. É bullying isso, hein? Com o mesmo marido. Hã? É bullying isso. É bullying? É bullying. Não é? Senhores, eu peço desculpa. Realmente, hoje, a palestra ficou prejudicada, porque a gripe está difícil. A respiração está complicada. Mas foi um imenso prazer estar com vocês. Vocês são muito queridos. Um imenso prazer estar nessa casa, que eu amo de paixão.
Eu falei para o colega, se eu tivesse que começar minha vida hoje, todinha de novo, eu tenho 23 anos de advogada, eu seria advogada. Tudo de novo, com todos os percalços, com todos os sucessos. Porque tudo sempre vale a pena. Tudo sempre valeu a pena. Então eu amo a minha profissão, eu amo essa casa e eu amo as palestras que eu prefiro.